Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de custos de produção, beleza? E como sempre, tá pessoal? Eu vou fazer uma contextualização inicial com vocês aqui no mapa, explicar os conceitos. E se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra próxima, correlacionada, tá? Se esteja com dificuldade ou até outra área de engenharia, pode entrar em contato conosco. Nosso primeiro contato é na descrição, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá? Então, vamos lá para nossa contextualização. Vou fazer uma leitura aqui, explicar os conceitos trazidos aqui na disciplina para vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui nosso rascunho, beleza? Então, ó, já se viu em uma situação em que a conta no restaurante foi dividida igualmente, mas nem todos consumiram a mesma coisa? Nessas ocasiões a divisão parece injusta, certo? Esse cenário nos ajuda a entender um problema comum dentro das empresas: a alocação de custos de forma igualitária entre produtos ou setores que, na verdade, utilizam recursos de maneiras diferentes. Para tornar essa divisão mais justa e precisa, no contexto da gestão industrial e contábil, a alocação adequada dos custos indiretos de fabricação é essencial para uma correta apuração do custo dos produtos e para apoiar decisões estratégicas. Entre os principais métodos utilizados para essa finalidade, destacam-se custo direto, custo departamental, custeio baseado em atividades ABC. Tá? Neste mapa, vamos explorar o custeio departamental, uma metodologia amplamente utilizada em empresas industriais por sua praticidade e aplicabilidade. Esse método consiste em dois momentos principais, tá? Rateio dos custos indiretos entre os departamentos de produção, com base em critérios de rateio como número de funcionários, consumo de energia, horas máquina, etc. 2. Redistribuição dos custos dos departamentos produtivos aos produtos, proporcionalmente à utilização dos recursos por cada item fabricado ou por algum critério de rateio definido. Essa abordagem permite uma visão mais precisa sobre quais setores consomem mais recursos e como esses recursos impactam o custo final de cada produto. É como dividir uma conta em grupo com base no que cada um consumiu, tornando o processo mais justo, transparente e estratégico. Dessa forma, o custeio departamental contribui diretamente para o controle de gastos, definição de preços e melhoria da eficiência operacional de toda a empresa. Custeio departamental na indústria de cosméticos naturais. Imagine que você está atuando no setor de custos da empresa Florais Brasil Cosméticos Naturais Ltda, especializada na produção de sabonetes vegetais e cremes hidratantes artesanais. A empresa organiza sua fábrica em 6 departamentos: saponificação, envase, embalagem, almoxarifado, manutenção e administração da produção. Cada produto segue seu próprio fluxo de fabricação. O sabonete vegetal passa pelos departamentos de saponificação e embalagem. O creme hidratante percorre saponificação, envase e embalagem. Então aqui nós temos os processos de fabricação de cada um dos produtos para a gente poder depois distribuir os custos de uma forma correta. Tá? Durante um determinado período, a empresa produziu 7.000 unidades de sabonetes vegetais, 5.000 unidades de cremes hidratantes. Beleza, vamos utilizar essa informação também. Os custos diretos foram custos diretos, material direto, mão de obra e total, tá? Então nós temos sabonetes vegetais, cremes hidratantes, aí o custo de cada um aqui subdividido e depois a soma total de cada um, beleza? Show de bola. Aí nós temos os custos indiretos, tá? Material indireto, energia elétrica, mão de obra indireta e aluguel. Tá? Temos aqui na mesma distribuição e aqui nós temos os setores, ó. Tá?
executamos os setores e o quanto foi gasto em cada um de cada tipo de custo indireto, tá? Cada um aqui a gente tem aqui separado, beleza? Então nós temos aqui. Show. Aí ele traz para nós aqui bases de rateio. O aluguel é atribuído inicialmente à administração da produção. Os custos da administração da produção são rateados aos demais departamentos com base no número de funcionários. Então, ele deu para nós o que seria o rateio, tá? O rateio, basicamente, eu tenho o produto X e tenho o produto Y, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, nesse caso que ele trouxe aqui para nós, já citou, ó, os custos da administração da produção são rateados aos demais departamentos com base no número de funcionários. Então, olha só, ele trouxe esse parâmetro aqui como rateio, certo? Eu vou pegar e vou somar o total de funcionários. Vou somar. Aí vou dividindo. Vamos supor que deu 100, tá? Só exemplo fictício aqui, não é com os dados reais, tá? Então vamos supor que aqui deu 20%, aqui deu 15%. Não é o valor real, tá, pessoal? Só para ilustrar. Tá errado isso aqui, tá? Então, ó, temos as porcentagens, certo? Então, nós temos qual é a porcentagem que vai impactar nos custos desse departamento aqui, tá? Então, a gente vai trazer 20% dos custos ali para o setor de saponificação, 15% dos custos para o setor de invase, por conta do número de funcionários. Então, basicamente, essa analogia que a gente faz, só que depois a gente vai trabalhar com os dados reais ali, tá? Aí ele traz aqui, a manutenção atende apenas os departamentos produtivos, sendo rateada conforme o tempo de uso de máquinas. Então tá lá. Quantidade de horas máquinas, saponificação, invase e embalagem. Beleza. O almoxarifado distribui seus custos com base na quantidade de requisições, tá? Aí nós temos aqui os departamentos e quantidade de requisições. Temos o departamento de saponificação, invase, embalagem e assim por diante, tá? Os custos dos departamentos produtivos são alocados aos produtos na proporção dos custos com matéria-prima. Com base nas informações acima, calcule A. O custo total de cada departamento de produção, tá? Saponificação, invase e embalagem. B. O custo total de produção de cada produto, considerando os custos diretos mais indiretos, sabonetes vegetais, cremes hidratantes. C. O custo unitário de cada produto, sabonetes vegetais e cremes hidratantes. Tá, então beleza. Só vamos entender aqui, pessoal, o que ele trouxe para nós. Os principais conceitos. A gente está trabalhando com custos diretos, custos indiretos, né? Custo por departamentos, como que funciona, o que significam esses termos para quem não conhece muito a fundo ainda, ainda está se familiarizando com esses conceitos aqui, né? Está começando mesmo de fato. Então assim, pessoal, custos diretos, tá? Custos diretos e custos indiretos, vamos diferenciar eles de uma forma bem simples aí, tá? Como que nós podemos diferenciar rápido, tá? O custo direto, pessoal, é assim, ó. Pensa assim, eu consigo medir e rastrear para um produto sem estimar, tá? Então, por exemplo, 250 gramas de óleo vegetal por sabonete, um frasco de creme, horas de um operador dedicado àquela ordem. Então, literalmente direto ao produto eu consigo saber exatamente, nós conseguimos medir, rastrear, né? Então, para o sabonete foi utilizado 250 gramas de óleo vegetal. Consigo atribuir esse custo a ele com uma facilidade enorme. Agora, o custo indireto é aquele que existe para a fábrica funcionar, mas a gente não consegue, não dá para apontar, né, quanto que foi para cada unidade sem um critério. Então, por exemplo,
A gente tem que atribuir um critério aos custos indiretos, tá? Então, por exemplo, aluguel, limpeza, supervisão, manutenção, energia geral, tá? Depreciação das máquinas. Então, assim, são esses tipos de custos indiretos, tá? A gente não consegue determinar com facilidade. O custo direto, a gente consegue. Ah, o operador gastou 6 horas para produzir aquele produto. É um custo direto, fácil de atribuir. Basicamente, é mais ou menos por essa linha que você deve pensar, tá? Não é nada uma ideia quando você vai trabalhar com custo. A gente tem diversos tipos de custos ali, a gente precisa ter um pensamento mais flexível, mais moldável. A gente não pode ter uma ideia muito rígida sobre aquilo, tá? Depende. Cada custo depende. A gente tem que analisar os fatores, qual critério que a gente vai atribuir para distribuir esses custos e por aí vai, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Aí nós temos também a seguinte classificação, tá? Que são os custos indiretos de fabricação, tá? O que entra nesses custos indiretos de fabricação? O gasto de fábrica, tá? Não administrativos ou comerciais, como por exemplo o aluguel, o condomínio da planta, energia fabril, manutenção, ferramentas, depreciação de máquinas, supervisão, segurança patrimonial fabril, limpeza industrial, almoxarifado, planejamento e controle da produção, administração da produção, tá? E aí nós temos alguns comportamentos que vocês vão identificar aí dentro dos custos indiretos de fabricação, que são, nós podemos classificar os custos como fixos ou como variáveis, ou até mesmo misturados. Então a gente tem que fazer uma análise flexível, como eu expliquei, sobre cada um. Os fixos são aqueles que não mudam no curto prazo com o volume, tá? Como por exemplo, aluguel, salários da supervisão e por aí vai. E nós temos os custos variáveis, tá? Que eles mudam com o volume barra tempo de máquina, né? Então energia por hora, lubrificantes, por exemplo, são esses custos variáveis, tá? E os custos fixos são aqueles que não mudam com o passar do tempo. E nós temos os misturados, tá? Que seria a parte fixa mais a parte variável, como por exemplo, conta de energia com demanda mais o consumo, entendeu? Então assim, varia e a gente pode classificar dessa forma, beleza? Então, pessoal, por que é importante, né? Se a gente fizer uma alocação ruim, fizer uma análise boa sobre esses custos, a gente vai distorcer o custo unitário do produto. Então, a gente vai errar o preço, tá? Do produto e, consequentemente, às vezes você acha que está lucrando e não está de fato. Ou tá lucrando um valor errado ali, tá? E aí, por fim, só para a gente esclarecer aqui, nós temos alguns métodos de custeio, tá? Nós temos alguns diferentes métodos. O primeiro deles que eu quero explicar para vocês, método para definir o custo, tá? É o custo direto ou variável, tá? Então ele vai levar para o produto apenas os custos variáveis, que são diretos, mais os custos indiretos de fabricação variáveis, beleza? Então no método, vou até escrever aqui para vocês. No custeio direto aqui, ó, ele vai levar em consideração os custos diretos mais os custos indiretos de fabricação variáveis, beleza? Custos indiretos de fabricação variáveis.